Pessoal, bom dia a todos. Eu estou falando bom dia porque eu estou gravando de manhã. O conteúdo dessa segunda semana, do PET 3, é um conteúdo que eu gosto muito porque fala sobre o processo de formação do planeta Terra, que é o início do tema sobre geologia. Tá? Então, mais uma vez, eu peguei a apostila, eu dei uma olhada nos exercícios e no texto e vou tentar fazer uma explicação breve para complementar aí o conteúdo para que vocês possam responder as questões sem dificuldades. Então vamos começar. Né? Aqui o texto ele começa falando sobre o interior do planeta Terra, como é que ele é dividido, e que nós temos dois modelos de estrutura interna da Terra, que é o modelo considerando a composição química e o outro considerando as propriedades físicas. Então uma forma melhor de ilustrar seria através dessa figura. Então essa figura aqui ela representa a composição química e essa aqui representa a rigidez, as propriedades físicas da estrutura interna da Terra. Então vamos lá. Essa aqui provavelmente vocês já devem ter visto ao longo lá do ensino fundamental, que a Terra é dividida em crosta, manto e núcleo, certo? Então nós temos aqui, vou começar do núcleo. O núcleo ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo interno ele é sólido, enquanto o núcleo externo ele é líquido. Nós temos aí uma temperatura muito alta, aproximadamente... agora escapou a temperatura, mas é aproximadamente a temperatura da superfície do Sol. Ela é bastante quente, então nós temos essa bola sólida que fica girando um processo de rotação, só que muito mais rápido que o processo de rotação da Terra, e esse processo da bola girando nesse núcleo externo líquido é que faz com que o planeta Terra tenha essa atração magnética, tá? Então ela é responsável pelo magnetismo da Terra. Bom, depois nós temos o manto inferior e o manto superior, que também é uma composição mais pastosa, porém ela é uma composição menos, digamos assim, com menor temperatura em comparação ao núcleo. E depois nós temos uma crosta, que é a camada rígida do planeta. Outra coisa que é interessante também falar é o seguinte: por causa da composição do núcleo, que é basicamente níquel e ferro, às vezes vocês vão ver alguns materiais com o nome de NiF para representar o núcleo. Tá? A maior parte do manto é de silicatos magnesianos, então pode vir como cima. E a crosta ela tem uma divisão. Nós temos a crosta oceânica, que apesar de ser mais delgada, ela é mais densa, ela é mais pesada. E também temos a crosta continental, que apesar de ser mais espessa, ela é mais leve, por causa da composição. Então a crosta continental ela tem uma composição de silicatos aluminosos, né, de alumínio, então é mais leve, enquanto a crosta oceânica é de silicatos magnesianos, tá, que é mais densa. Então por isso quando vamos colocar assim, uma placa continental encontra-se com uma placa oceânica, normalmente a placa oceânica, por ser mais pesada, mais densa, ela vai passar por baixo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? Agora, a composição física ela vem dessa forma: litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Então vamos começar pelo mais fácil. A endosfera engloba o núcleo externo e o núcleo interno, tá? Por essa classificação. A mesosfera ela pega a maior parte do manto. A parte mais interessante mesmo está entre a litosfera e a astenosfera. O que seria a astenosfera? A astenosfera seria justamente aquela camada pastosa que faz com que a litosfera, que é a camada mais concreta, digamos assim, ela se movimente. Tá? Então é o seguinte: a litosfera era a camada sólida do planeta. Ela engloba tanto a crosta como partes do manto superior que é sólido. Tá? Então, a litosfera ela engloba a crosta e a parte sólida do manto superior. Então, a parte que faz o contato, que faz a movimentação dessa litosfera, é justamente conhecido como astenosfera, que vamos pegar assim, de comparar as duas classificações, iria fazer parte do manto superior, que é a parte líquida. Tá? É a parte onde ocorrem as correntes de convecção. Eu vou passar um vídeo rápido aqui, ele mostra um pouquinho dessas correntes de convecção. Acho que eu fechei o vídeo, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual que é o nome? Estrutura interna, acho que é aqui. Não, não é. Só um momento. Eu vou editar aqui até achar. Pronto, achou. Então deixa eu voltar aqui, peraí. Então nós temos o planeta Terra. Ó.
Essa parte aqui, né, já seria do núcleo. Essa parte que está um contato é a astenosfera, tá vendo? Ela está empurrando a litosfera. A litosfera, ela é toda quebrada, ela é toda fragmentada. E cada um desses fragmentos da litosfera, uma das partes da litosfera, é conhecido como placa tectônica. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar também. Então, o que é uma placa tectônica? É uma parte da litosfera. A litosfera que é toda quebrada. E o que seria a litosfera? É a parte sólida do planeta, que engloba a crosta, pela classificação química, né? E a parte sólida do manto superior. Então, aquela história que o manto ele é completamente pastoso, não é. Não é. Ele tem uma parte pequena, lógico que é muito pequena, né? Se a gente for pegar a espessura do manto, até é insignificante, mas é uma parte importante. Então, vamos para essa classificação física. Então, a física nós temos a litosfera, que é toda quebrada, e também a astenosfera, que é responsável por movimentar essas placas tectônicas, que é responsável por enviar o magma, que é esse material que está na astenosfera, para a superfície através das erupções vulcânicas, é responsável pelos terremotos, tá? É responsável pela deriva das placas tectônicas, que nada mais é que a movimentação dessas placas. Então vamos continuar o vídeo aqui. Então tá vendo? Ela vai empurrando, né? Isso aqui é interessante, é o que eu falei agora há pouco. Provavelmente essa parte que está passando por baixo da placa, ela seria a placa oceânica. Como eu falei, ela é mais pesada. Como assim a placa oceânica? Tem um oceano aqui em cima, né? E essa parte aqui, que seria a... que está emergindo, digamos assim, é uma placa continental, que ela é mais leve. Tá? Esse movimento de placas a gente considera como um movimento convergente, as placas estão se convergindo. No caso, como tem uma placa passando por debaixo da outra, é um movimento de subducção de placas, convergente. Então, continuando. Então, essa placa aqui, ela vai lá para as profundezas. Tá vendo? Isso aqui são as correntes de convecção. Ó. O calor do núcleo passa pelo manto, né, e movimenta as placas na superfície. Não sei mais o que tem nesse vídeo, deixa eu ver. Ah, tá mostrando a movimentação de placas, tá vendo? Então essa aqui é a placa oceânica, né? Então a placa oceânica ela vai por baixo, o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar em fusão, ela vai derreter, tá vendo? Já a outra placa, que é a placa continental, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser empurrada e vai formar as cadeias montanhosas. No caso aqui tem algo chamado de hotspot, que vai fazer com que o magma ele pressione a superfície até formar uma erupção vulcânica, como está sendo mostrado nesse vídeo agora. Tá? Nossa, sinistrou na lua aqui, mostrando fogo aqui também. E é isso aí. Vamos voltar para o texto então. Tá? Bom, é o que eu falei. Então, na estrutura da Terra, né, nós temos a estrutura, uma classificação química. Pela química, o núcleo é conhecido também como níquel, por ter ferro e níquel. Tá? A crosta terrestre ela tem uma divisão. O manto, vou falar do manto, né? Aqui não fala no texto, mas o manto seria de silicatos magnesianos, seria acima. A crosta terrestre ela tem essa divisão de crosta continental, que ela é mais leve, apesar de ter maior espessura, ser mais grossa. Ela tem um peso menor por causa da sua composição química, de silicatos aluminosos. Já a oceânica, apesar de ser mais delgada, mais fina, ela é mais densa por causa da sua composição química, que é de silicatos magnesianos. Tá? Agora que está falando sobre a outra composição, que é a física, né? As partes importantes aqui. Vamos colocar a litosfera, que é a camada rígida do planeta, que ela é toda quebrada, formando as placas tectônicas, e a astenosfera, que é responsável pelas correntes de convecção, pelo vídeo que eu mostrei agora. Bom, que está falando que a litosfera ela chega no máximo 12 km de profundidade. Eu não sei muito sobre isso não, falar a verdade, eu acho que não é bem assim. O ser humano ele conseguiu chegar até 12 ou 13 quilômetros, algo assim, lá durante o período da União Soviética, tá? Mas há pontos que a litosfera é mais profunda do que esses 12 quilômetros, não sei por que está escrito isso aqui. Então vamos lá, os tipos de rocha, que é muito importante. Nós temos 3 grandes tipos de rocha, que são as magmáticas, também conhecido como rochas ígneas, a mesma coisa, tá? As rochas sedimentares e as metamórficas. Vamos para outra figura, que é um jeito mais fácil de vocês entenderem como é que funciona. Sobre formação das rochas. Olha só. Existe um magma. O magma sofre um processo conhecido como arrefecimento.
que seria um processo de solidificação e forma as rochas magmáticas. Ou seja, as rochas magmáticas são as rochas primárias. Todas as outras rochas sedimentares e metamórficas, elas vêm, de certa forma, de uma rocha magmática. Tá? Então, tem dois caminhos para a rocha magmática. Ela pode sofrer um aumento de pressão e de temperatura, se ela estiver internamente lá na crosta, tá? E se transformar. Né? Por causa desse aumento de pressão e temperatura, ela pode transformar as suas moléculas lá da rocha e se transformar numa rocha metamórfica, ou seja, que foi metamorfizada. Depois eu vou dar um exemplo de rochas assim. Essa rocha ela pode ter uma fusão, né? E virar magma novamente, ou então ela pode aflorar para a superfície, assim como pode acontecer com uma rocha magmática. O que é aflorar para a superfície? Ela pode ficar exposta à superfície, ou seja, exposta ao tempo, à meteorização ou ao intemperismo. O que vai acontecer com essa rocha? Ela vai se quebrando e vai formar o solo. Por causa da ação do vento e da água, esse solo ele sofre um processo de retirada, que a gente chama de erosão. Tá? Então, esses fragmentos desse solo, ele vai para as regiões mais baixas, né? Esses fragmentos nós chamamos de sedimentos. Esses sedimentos são soterrados, né? Eles vão sofrer na ação de temperatura e de pressão, e esses agregados de sedimento, que é restos de rocha, que é matéria orgânica, ou seja, animais mortos, ou então plantas mortas, eles vão agregando e formam um outro tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares podem ser afloradas e acontecer o processo novamente, ou então elas podem, internamente na crosta, sofrer um aumento de pressão e temperatura e se transformar numa rocha metamórfica. Então, tem as imagens de alguns tipos de rocha. Né? Esse aqui é interessante, que mostra, por exemplo, um granito, que é uma rocha magmática, que ela é formada no interior da crosta, a gente chama de rocha plutônica também, tá? Que ela está lá no interior da crosta, ela pode sofrer um processo de pressão e temperatura e formar um gneiss, que é outro tipo de rocha. O arenito, né, que é uma rocha sedimentar, que é formada de vários sedimentos, ele pode sofrer um processo também de aumento de temperatura e se tornar um quartzito. E o calcário, que também é uma rocha sedimentar, que é muito comum achar em cavernas, por causa do aumento da pressão e da temperatura, se pode se transformar num mármore. Deixa eu ver se eu tenho outras imagens aqui. Aqui está mostrando exemplos de rochas magmáticas. Né? As rochas intrusivas ou plutônicas são aquelas formadas no interior da crosta, como o granito. E as rochas extrusivas ou vulcânicas são formadas na superfície. Então a solidificação é mais rápida, né? Que é o caso do basalto e do riolito. O basalto é mais comum, sabe aquelas britas que a gente vê em estacionamento, normalmente, aquelas pedrinhas que tem em estacionamento, com a cor mais escura, mais cinza? É uma rocha magmática extrusiva, foi formado pela solidificação mais rápida. Por isso que a gente não consegue ver muito bem os minerais. Tá vendo esses pontinhos aqui? Ó? Cada pontinho é um mineral. As rochas extrusivas, a solidificação é muito rápida, a gente não consegue ver bem isso. Já nas rochas intrusivas, pela solidificação ser mais lenta, a gente consegue ver, né, esses pontinhos, que são os minerais. Esse aqui é o caso, por exemplo, de rochas sedimentares. Está vendo que são várias camadas de sedimentos sendo mostradas aqui. Aqui exemplos também de transformações. A argila, ela pode virar o argilito, né? É um sedimento que ele foi agregado e vira o quê? Uma rocha sedimentar. Esse aqui é outro sedimento, a areia. Quando ela é bastante agregada, com um processo que a gente chama de agênese, ele é formado se transforma no arenito. E os balastros é formado por uma brecha de conglomerado. Né? Esse não cai muito, não, para ser sincero. Deixa eu ver o que eu tenho de imagem aqui mais interessantes. Ó, camadas de sedimentos, né? Mais uma vez. Isso aqui são rochas magmáticas extrusivas. Elas foram formadas na superfície depois de um derramamento vulcânico. Tá? Isso aqui não cabe agora. Esse aqui é a diferença, o mármore e o granito, que é a rocha lapidada, que é muito comum para fazer as pias de banheiro, de cozinha. Tá? Isso aí a gente pode chamar de pedra, no caso, né? Porque é uma rocha, quando é lapidada, ela se transforma em pedra. Então vamos continuar. Creio que eu já falei essa parte. Teoria da deriva continental e as placas tectônicas. Então, assim, no começo do século XX, um cientista, o Alfred Wegener, ele criou essa teoria da deriva continental, que em algum momento os continentes eles se encaixavam, né? Era chamado um supercontinente, conhecido como Pangeia,
né? E com o passar do tempo eles foram se separando por causa da movimentação das placas tectônicas. Tá? E para complementar essa teoria, veio a teoria das placas tectônicas na década de 60, de que existem vários fragmentos, né, vários fragmentos na litosfera, e que cada um desses fragmentos é uma placa, né, e essa placa ela se movimenta. Há vários movimentos de placa. Há um movimento, acho que eu tenho até imagem aqui, fica mais fácil de vocês visualizarem. Né? Na verdade, aqui ó, tem as placas tectônicas, né? Então, no início da teoria eram 7 grandes placas, do Pacífico, da Sul-Americana, Nazca, norte-americana, africana, euroasiática, australiana, mas tem a placa da Antártica também, mas temos placas menores, tá? Então essas placas vão se movimentando por causa do calor interno da Terra. Então aquele movimento agora esqueci o nome, acabei de falar. É um movimento interno que faz com que essas placas funcionem, de convecção. Então os movimentos de convecção fazem com que essas placas se movimentem. Tem hora que as placas elas resvalam uma na outra, que é o caso da placa norte-americana com a placa do Pacífico, que forma a falha de San Andreas, que é muito famoso, né? E então assim, ela resvala uma na outra, nesse caso. Já o movimento convergente é quando as placas se encontram. Se for uma placa oceânica como a placa continental, que é o caso da Sul-Americana e a placa de Nazca, é o movimento convergente de subducção, uma vai por debaixo da outra. Né? Nesse caso, qual que vai ser a consequência? A formação da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Quando as duas placas são continentais, que é o caso aqui, essa parte da placa indiana com a placa euroasiática, então são duas placas de mesma densidade, mesmo peso, é um movimento convergente de obducção, conforme está sendo mostrado nessa figura. Tá? Essa aqui. Então, o caso do movimento de obducção, que é o movimento convergente, é justamente o responsável pela formação da Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia. E há um movimento divergente, uma placa vai em direções opostas, que é o caso da placa sul-americana com a placa africana. Né? Antigamente, há milhões e milhões de anos atrás, né, a América do Sul ela encaixava com o continente africano. Então, eles estão se separando, é um movimento divergente de placas, conforme mostra a figura 3. Então, aqui no fundo do oceano, o que acontece? Há uma falha, né? O magma ele vai pressionando e vai formando as chamadas dorsais oceânicas, que são cadeias de montanhas no fundo do oceano. Então há muita movimentação sísmica nessa região aqui. Tá? Eu vou dar um exemplo, a Islândia, lá no norte da Europa, ela é justamente uma pontinha dessa cordilheira que existe no fundo do oceano, no Oceano Atlântico, a dorsal mesoatlântica. Então, a placa sul-americana se separa da placa africana, assim como a placa norte-americana se separa da placa euroasiática, tá? Formando essas falhas aqui, beleza? Deixa eu ver o que mais tem no texto. Cadê? Aqui, ó. Então é isso. Então não existe somente 7 nomes. São 7 grandes placas, mas tem algumas menores também importantes, claro, né? Os tipos de placas são áreas de instabilidade. Então falou que a instabilidade pode ocorrer terremoto ou então vulcanismo. Tá? Por isso que aqui no Brasil não tem terremoto nem vulcanismo. Já teve no passado muito remoto, muito antigo. Se a gente for observar aqui na figura, cadê? O Brasil está no meio da placa sul-americana, a gente está longe dessa divergência com a África e nós estamos longe da convergência entre a nossa placa e a placa de Nazca. Por isso que aqui, quando há tremor de terra aqui no Brasil, são reflexos normalmente de terremotos mais distantes, como no Peru, no Chile. Tá? Há um realocamento de blocos rochosos que podem provocar tremores de terra também. Mas grandes terremotos mesmo, aqui no Brasil não tem. Tá? Nós temos alguns pequenos terremotos, alguns pequenos abalos sísmicos. Né? Pode ocorrer. Então vamos aos exercícios. Né? Aqui tem umas dicas de vídeo, assistam. Viagem ao centro da Terra. Eu já li o livro e vi o filme também. Né? Acho que aqui é um documentário, não é o caso do Júlio Verne, né, que é o autor do livro. Então vamos lá. Essas questões eu também vou transpor lá para o formulário para vocês responderem. Tá aqui, a imagem abaixo ilustra a estrutura da Terra. Comente as camadas representadas descrevendo suas características. Então no caso aqui a classificação química, né, vocês vão falar sobre o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Lembre-se, o núcleo ele é dividido em núcleo interno e núcleo externo, o manto superior e inferior,
A crosta terrestre é a camada rígida do planeta, né? Lembre-se da composição química, o núcleo é NiF, é níquel e ferro, o manto predomina silicatos magnesianos e a crosta terrestre é dividida entre crosta oceânica e crosta continental. Vocês colocam também a composição que eu falei há pouco tempo atrás. De acordo com o seu processo de formação, as rochas podem ser classificadas em 3 grupos. Esses 3 eu acabei de falar, né? São rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas. Cite quais são, né? Que eu acabei falando na primeira parte, que eu sempre falo, e explique como são formados. Aí é com vocês, tá? Volta, assiste o vídeo. Essa parte do ciclo das rochas é importante. E tem um ciclo da rocha aqui, ó. Vou colocar lá também no formulário. Só observe a imagem e escreva um parágrafo descrevendo o ciclo das rochas. Então vocês vão resumir mais ou menos o que eu expliquei agora há pouco. Através de investigações, os cientistas obtiveram conhecimentos importantes sobre o interior da Terra. A perfuração mais profunda chegou a 12 quilômetros, é o que eu falei, aconteceu lá na União Soviética durante o período da Guerra Fria. Vários conceitos nos permitem entender e esclarecer melhor a dinâmica do nosso planeta. Relacione alguns dos termos importantes apresentados no conteúdo. Vamos lá, qual é a relação entre litosfera e astenosfera? Lembre-se que a astenosfera é responsável por movimentar as placas tectônicas presentes na litosfera. Lembre-se, a litosfera ela é toda quebrada, ela é fragmentada. E cada um desses fragmentos são conhecidos como placas tectônicas. O que faz essas placas tectônicas se movimentarem? É justamente a astenosfera. Tá? Teoria da deriva continental e teoria das placas tectônicas. A teoria da tectônica de placas, ou das placas tectônicas, dá na mesma, é uma teoria complementar à deriva continental. Então, a primeira fala que os continentes eles se movem, não é? E a segunda ela explica o porquê que esses continentes se movem, porque as placas se movimentam. Por quê? Por causa do calor interno da Terra. 5. Explica a seguinte afirmativa. O magma proveniente do manto define a formação de rochas magmáticas. Sim, é o magma que, solidificado, ele vai se transformar na rocha primária. Então vocês vão explicar da melhor forma que vocês acham a partir dessa frase que eu coloquei agora. Acho que são 5 questões, né? Normalmente. Sim, acabou. Qualquer dúvida, lembre-se, vocês podem me mandar lá no Google Sala de Aula, por e-mail, né? E tem um aplicativo do Estado também, que é o Conexão Escola, tá? Então esse é um abraço para todo mundo e até a semana que vem.